Sai da frente, seu pedaço de merda. Pedri, garoto. Nem a negreira vai te salvar. Vocês todos são filhos da puta. Puta que pariu. Você fala muita merda. Quem é essa criança maldita? Às vezes, durante partidas de futebol, o excesso de emoção faz com que jogadores e treinadores simplesmente percam a cabeça. Eles esquecem que há centenas de câmeras de televisão apontadas para eles e que suas palavras são ouvidas por milhões de espectadores. Então, todos os insultos e xingamentos dirigidos a adversários e companheiros de equipe tornam-se públicos, espalhando-se como memes e citações. Galera, diante de vocês está o retorno da lendária série, uma edição muito aguardada com as conversas mais sujas e escandalosas dos campos de futebol. Nas quartas de final da Liga dos Campeões 2024-25, os londrinos visitaram o Santiago Bernabéu para enfrentar o Real Madrid após uma convincente vitória por 3-0 na ida. Logo aos 13 minutos, Bukayo Saka foi cobrar um pênalti, mas tentou uma cavadinha que acabou sendo defendida por Courtois. Quando Saka caminhava para o túnel no intervalo, foi abordado por Dani Carvajal, que estava fora da partida devido a uma lesão. Que tipo de cavadinha ridícula foi essa? Perguntou Carvajal, aparentemente até de forma amistosa, colocando o braço sobre o inglês. Num primeiro momento, Saka nem percebeu que aquilo era uma provocação e não uma simples brincadeira. Sorriu e continuou andando. Mas a situação era bem mais séria. Carvajal considerou a forma como Saka bateu o pênalti uma forma de desrespeito ao Real Madrid e decidiu deixar isso claro. Ele correu atrás do inglês, segurou-o pelo pescoço e gritou: "Ei, caralho! Nunca mais tente nos humilhar. Nunca nos humilhe na nossa casa." Só então Saka percebeu a agressividade da situação e empurrou o espanhol. A discussão quase terminou em briga, mas acabou sendo controlada. Muita gente não entendeu por que o normalmente tranquilo Carvajal reagiu de forma tão exagerada à cobrança de Saka. Talvez a antipatia entre eles tenha começado ainda na Euro 2024. Na ocasião, durante um duelo entre Espanha e Inglaterra, Saka reclamou bastante após um choque com Carvajal e pediu cartão amarelo para o espanhol. Naquele momento, Carvajal apenas fez um gesto insinuando que o inglês estava chorando demais e aparentemente aproveitou a primeira oportunidade para devolver a provocação. O plano, porém, não saiu muito bem. No segundo tempo, Saka marcou um gol com a bola rolando enquanto Carvajal chegou a correr o risco de receber uma suspensão de 4 meses pelo incidente. Agora vamos para uma aula de futebol inteligente de Pep Guardiola ao vivo. Foi exatamente assim que o careca charlatão deu uma bronca em Erling Haaland após o fim do primeiro tempo da partida do Manchester City contra o Burnley ainda dentro de campo. "Ei, faltava apenas 1 minuto!" gritou Pep para o gigante norueguês que deixava o gramado. "Não precisa me dizer isso", tentou rebater Haaland. "Era só aguentar mais 3 minutos. Você quer marcar um gol no último minuto? Não é assim que as coisas devem funcionar. Tudo estava correndo como deveria." Haaland ouviu calmamente a bronca do treinador enquanto caminhava em direção ao vestiário. Já Pep, ao perceber que toda a conversa estava sendo filmada por um cinegrafista que corria ao lado, o empurrou e gritou: "Sai daqui!" Quando essas imagens apareceram, ninguém entendeu por que Guardiola estava repreendendo seu novo jogador. Afinal, Haaland havia acabado de chegar ao City, aquela era sua estreia, e no primeiro tempo já tinha marcado 2 gols. Depois da partida, o próprio Pep esclareceu a situação. Acontece que no último dos 3 minutos de acréscimo do primeiro tempo, o atacante ficou irritado porque Bernardo Silva não lhe passou a bola, e foi justamente por isso que recebeu a bronca. Ele quer a bola o tempo todo. Quer ficar cara a cara com o goleiro, receber lançamentos nas costas da defesa, e isso eu entendo. Mas quando restam apenas 2 ou 3 minutos e tentamos um lançamento, perdemos a bola. Erling queria o passe, mas Bernardo fez o certo ao não passar. Não foi um incidente, foi uma interação para que façamos em campo exatamente o que precisamos fazer. Ele marcou 2 gols. Acho que está feliz. Então não há motivo para dramatizar. Haaland também não entrou em conflito. Pep estava um pouco irritado comigo por causa dos meus pedidos de passe. Todos podem ver que estou desenvolvendo meu jogo. Dou o máximo de mim todos os dias e trabalhar com Pep é um prazer. Não sei se existe alguém melhor para um jogador jovem, mas eu ainda sou jovem. Não se esqueçam disso. Apenas aproveito todo o caos ao meu redor e jogo futebol. Apenas o cinegrafista que foi empurrado por Pep não recebeu sua parcela de atenção. Como sabemos, Guardiola e Haaland acabaram formando uma excelente parceria. Portanto, aquela lição pública certamente não foi em vão. Ah, quem será que vai ensinar esse norueguês teimoso a ter juízo agora? Porque mesmo sob o comando de Pep, Haaland nunca foi exatamente um exemplo de comportamento dentro de campo. Em uma partida contra o Arsenal, ele claramente exagerou. Derrubou jogadores dos Gunners até depois do apito final e ainda mandou alguns deles pro inferno. Um dos alvos foi Miles Lewis-Skelly, que tentou tirar satisfações com o atacante. Em resposta, ouviu um desprezível: "E você é quem, afinal?" Quando Lewis-Skelly foi afastado pelos companheiros, Haaland ainda soltou com total desdém: "Quem é essa criança maldita?" Basta olhar a expressão com que ele disse isso. Parecia alguém que tinha acabado de pisar em algo extremamente desagradável.
O desprezo evidente feriu o orgulho de Lewis Skelly. No confronto seguinte contra o City, o jovem marcou um gol e comemorou sentado em posição de lótus, imitando a tradicional celebração de Haaland. Depois disso, o norueguês certamente teve de decorar o sobrenome de Lewis Skelly. No caso seguinte, um pênalti virou motivo de discórdia entre jogadores da mesma equipe. O Chelsea enfrentava o Everton e conquistou uma penalidade. Foi aí que começou uma verdadeira batalha verbal para decidir quem cobraria. Noni Madueke pegou a bola imediatamente, mas logo foi abordado por Nicholas Jackson. "Você me deixa bater?" perguntou Jackson. Não, respondeu Madueke, apertando ainda mais a bola contra o peito. Da beira do campo, o técnico dos Blues observava a discussão com um misto de respeito e perplexidade. Enquanto isso, surgiu um terceiro candidato à cobrança. Enquanto Jackson insistia: "Eu realmente quero bater." Conor Gallagher e Cole Palmer se aproximaram. Então Gallagher foi direto ao ponto. "Passa a bola para o Palmer", disse ele. "Gente, me deixem bater essa, vai. Por favor." Gallagher insistia, e Madueke escondia a bola, já que se Palmer pegasse, ele não tinha chances. No fim, quem resolveu o conflito foi Gallagher, que afastou todos da discussão e entregou a bola para Palmer. Madueke aceitou a decisão e Jackson não. "Ei, você já marcou hoje, me deixa bater", gritava ele para Palmer. Foi inútil. Palmer cobrou o pênalti com a frieza habitual e converteu. Quem não gostou nada disso foi Jackson. Enquanto o restante da equipe comemorava o gol, Madueke precisou novamente consolar o companheiro. "Irmão, vamos comemorar. A próxima cobrança com certeza será sua", tentava tranquilizá-lo. Mas essa não é exatamente uma decisão que cabe aos jogadores. É para isso que existe um cobrador oficial de pênaltis na equipe, para evitar esse tipo de discussão. E o ego precisa ser controlado e direcionado para o lugar certo. Alguns jogadores, por exemplo, descontam a frustração nos árbitros, e às vezes até com certa razão. Um erro escandaloso do árbitro alemão Daniel Siebert na partida entre Uruguai e Gana pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar tirou completamente do sério o zagueiro uruguaio José Jiménez. Após o apito final, ele correu em direção à arbitragem para tirar satisfações e no caminho acabou atingindo com o cotovelo a cabeça de um dos diretores da FIFA. "Vocês são todos um bando de ladrões, filhos da puta!" gritava Jiménez para a equipe de arbitragem. Em seguida, José percebeu que estava sendo filmado por uma câmera e acrescentou para as lentes: "Pode registrar isso, seus filhos da puta." Ao mesmo tempo, seu companheiro Edinson Cavani descarregava a raiva destruindo um monitor à beira do campo. Mas o que deixou os uruguaios tão revoltados foi este lance nos minutos finais da partida, quando Siebert considerou que Cavani havia simulado uma falta e não marcou o pênalti para o Uruguai contra Gana. E apesar da vitória por 2-0, o Uruguai terminou apenas na terceira colocação do grupo e foi eliminado da Copa do Mundo, ficando atrás da Coreia do Sul no saldo de gols. Se Siebert tivesse marcado o pênalti e o Uruguai o convertesse, eles teriam se classificado. Esse foi o tamanho do preço daquele erro. Para o Uruguai, aquilo significou a perda de todo um ciclo de 4 anos. Ainda bem que Jiménez não conseguiu alcançar o árbitro. Caso contrário, ele poderia ter acabado estendido no gramado. Diante disso, ouvir alguns insultos talvez tenha sido a melhor opção possível. Quando se trata do famoso El Clásico, ninguém costuma medir as palavras. Aqui estão alguns diálogos marcantes de um clássico da temporada passada. Pedri cai na área e pede cartão vermelho para Bellingham após uma cotovelada. O árbitro não marca nada. Jude Bellingham se inclina sobre o jogador caído e diz: "Nem a negreira vai conseguir te ajudar." Uma clara provocação relacionada às acusações feitas pelo Real Madrid ao longo da temporada de que o Barcelona estaria sendo favorecido pela arbitragem. Pedri, por sua vez, não parou de reclamar com o árbitro durante a partida. Então surgiu outra discussão, com Vinícius. "Ele não é o capitão, não pode falar com você. Não me toque. Não deixe que ele me toque. Ele fala o tempo todo, interrompia Vini a conversa entre Pedri e o árbitro, adicionando mais tarde: "Para de chorar, não me toque", acrescentou dirigindo-se a Pedri. Pouco depois, o jogador brasileiro foi substituído por Xabi Alonso e veio uma cena quente. "Você me tirou do jogo? Vai para o inferno", gritou o atleta para o treinador. "Calma, pelo amor de Deus. Se acalme", tentava responder Alonso. "Foda-se. Estou saindo do time, vou embora. É melhor assim." O jogador continuava furioso, e realmente foi embora, não do clube, mas para o túnel dos vestiários. Mais tarde voltou e participou da confusão final. Após o apito final, Dani Carvajal gritou para Lamine Yamal: "Você falou demais. Agora aguenta isso." Era uma referência às provocações feitas por Yamal para os madridistas antes da partida. Yamal tentou se aproximar de Carvajal, mas foi impedido. Vini entrou na discussão e tentou alcançar Yamal. "Ei, se você quer tanto assim, vamos resolver isso", gritou Yamal vendo a motivação de Vinícius. Yamal apontou para a arquibancada e caminhou para lá esperando seu suposto adversário, mas ele nunca apareceu. Embora Vinícius gritasse: "Vamos, vem!", os seguranças e companheiros não permitiram que a situação chegasse a um confronto direto. Quando os ânimos se esfriaram mais, Hausen caminhava diante das arquibancadas incentivando: "Foda-se o Barça." Um clássico comum dentro dos padrões de El Clássico. Barça!
Nos jogos de seleções, a tensão costuma atingir níveis extremos, afinal quase todas as partidas têm enorme importância. Em uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, a Turquia estava sendo completamente dominada pela Espanha. Nada dava certo para os turcos. E para piorar, Lamine Yamal impediu Arda Güler de cobrar rapidamente uma falta a favor da sua equipe. Parando na frente da bola, o espanhol provocou a irritação do adversário. "Sai da frente, seu merda!", gritou Arda Güler empurrando Lamine 2 vezes no peito. "Ei, vou acabar com você, você verá?", respondeu com um sorriso irônico Yamal. Nesse momento, o árbitro chegou para acalmar os ânimos. "Lamine, afaste-se. Fale com ele, não comigo", respondeu imediatamente o espanhol apontando para Güler. Com Arda, o árbitro foi mais duro. "Arda, acalme-se ou será advertido." Pouco depois, o cartão amarelo acabou sendo mostrado ao turco. Uma vitória psicológica para Yamal, que mostrou ser um provocador habilidoso. Conseguiu tirar Güler do sério e recuou no momento certo. Em um clássico madrilenho contra o Atlético de Madrid, as constantes quedas de Vinícius Júnior também acabaram irritando um companheiro de equipe. Depois de precisar corrigir mais um erro do brasileiro, Bellingham explodiu batendo no gramado de frustração. "Cara, para de cair!", gritou para Vinícius. Mas Vinícius, como de costume, não se importou. "Que diabos você quer?", respondeu Vini, e adicionou: "Puta que pariu!", e fez algumas reclamações, direcionadas tanto a Jude quanto à arbitragem, que continuava ignorando suas constantes quedas. Pelo visto, esse comportamento já estava começando a cansar até mesmo Carlo Ancelotti, que observava a situação da área técnica. Já no banco de reservas, Vinícius decidiu discutir com uma arquibancada inteira do Atlético. Os fãs colchoneros o receberam com um coro provocativo. "Onde está a sua bola de ouro?" Era uma referência ao fato de que o prêmio havia sido conquistado por Rodri, mas Vinícius simplesmente não consegue ficar calado em situações assim. "Nós temos 16 títulos e vocês têm 0, disse o brasileiro apontando para os torcedores do Atlético em referência aos títulos da Liga dos Campeões. Porém, até nessa provocação, houve um pequeno erro. Na época do episódio, o Real Madrid tinha 15 títulos da Champions, e não 16. Vamos falar agora de um momento mais leve e voltar justamente a quem abriu este vídeo. Mais uma vez, o protagonista é Haaland, porque ao que parece dentro de campo, ele não é apenas um competidor agressivo. Em uma partida da Liga dos Campeões contra a Inter, o norueguês estava sendo marcado de perto por um Francesco Acerbi. Cansado de ter a camisa puxada o tempo todo durante as disputas de bola, resolveu provocar o adversário. "Você só quer a minha camisa, não é? Posso te dar uma depois do jogo." "Sério? E você poderia me dar 2? Respondeu o italiano fingindo entusiasmo. "2? Ah, vai se foder", respondeu Haaland. Logo depois, os dois caíram na risada e se abraçaram. Na verdade, mérito para ambos. Seria ótimo ver mais situações assim, nas quais os jogadores transformam a raiva em uma boa piada em vez de agressões e insultos. Isso representaria perfeitamente a essência do futebol. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui.